Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pediatras. Eu sou a Caroline Mendes, estou aqui com a minha amiga Aline Velasco e hoje vai ser um pouco diferente. Vamos falar sobre reacender propósitos. Hoje o tema é motivação, recomeço, retomadas nas carreiras. Perfeito. E para isso a gente convidou o Dr. Pedro Miranda. O Pedro Miranda, fundador do Instituto Pedro Miranda. Ele é um médico radiologista. Mas não é só isso. Ele é empreendedor, mentor de muitos médicos, tem trazido muita transformação na carreira de vários médicos que o acompanham. E ele é autor também de vários livros. De dois livros de sucesso, porque eu vi que foram livros que tiveram bastante sucesso. E um deles fez muito sentido para mim, que é O Aprendizado Sem Limite. Perfeito. Por que fez sentido? Porque eu não entendia esse processo de individualização do aprendizado. Eu sou dessa formação acadêmica, tradicional, do decoreba da medicina, porque na medicina é basicamente decoreba. E para chegar na faculdade de medicina também. Então, a gente vem desse processo ali de se preparar para o vestibular, de decorar muito. Chegou uma altura da minha vida, acho que pelo cansaço, pela sobrecarga, por toda essa demanda que a gente tem como pediatra, como médico, que o decoreba deixou de funcionar. Eu achei que tinha, assim, bugado geral e achei que a partir dali eu não tinha mais condição de aprender. Isso é muito frustrante, porque o médico ele tem que aprender sempre. Sempre. E isso mexeu muito comigo, porque eu falei, então tem solução, tem jeito, posso voltar a aprender, a me aprimorar cada vez mais. Ficou difícil aquele processo, demandando um gasto energético muito grande. Então, Pedro, explica pra gente, conta pra gente como que foi essa trajetória que um médico radiologista passou a ser mentor, inspiração e transformar aí a vida de tantos profissionais. Perfeito. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Aline e Carol pelo convite. Para mim é um prazer gigante estar aqui. Inclusive, estando à frente desse projeto, vocês duas, mas a Carol, eu tenho um carinho por ela, porque ela foi minha aluna. E a gente já se conhece há muito tempo e eu vejo a sua evolução, Carol. Primeiro, te parabenizar pela história que você está construindo. Obrigada. E por isso tudo, tá? Você é uma grande inspiração, tanto para mim quanto para várias pessoas. Bom, Aline, antes de mais nada, eu queria te falar que, assim, às vezes nós como os médicos, a gente acredita que a vida 2 mais 2 vai ser igual a 4. A gente planeja, vai ser nesse formato. E eu tinha minha vida toda planejada, né? Dentro da... vou formar, vou fazer a residência de rádio, depois rádio intervenção, depois eu vou fazer o mestrado, vou seguir carreira para o doutorado. E quando eu estava no meio desse caminho, na época eu estava no doutorado, eu ficava com aquele projeto Lattes, sabe? Aquele projeto Lattes que a gente imagina da carreira. E eu me peguei com 148 quilos na época, isso 8 de janeiro de 2019. E aí em 2019, eu sempre gostei de dar aula, sempre, minha vida inteira. Em 8 de janeiro de 2019, eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica e aí fistolizei. Uma complicação, foram 11 dias entubados, 56 de UTI, 102 de hospital e muito aprendizado. E aí eu lembro direitinho, eu estava lá na maca da UTI, com uma escara na bunda gigante, nos 2 calcanhares, e aí me veio um estalo na cabeça e falou assim, cara, se eu morresse hoje, eu ia morrer completamente infeliz. Porque tudo que eu tinha construído até ali, nada foi para mim. O que eu gostava, a reflexão foi essa. E naquele momento eu falei, a minha vida vai mudar. Foi o momento que eu larguei o doutorado. E eu falei, eu vou dedicar ao que eu amo. E o que eu amo? Eu amo educação. Eu amo aula, eu amo essa parte de aprendizado e tudo. E muita gente falou, putz, esse menino tá doido. É transtorno de estresse pós-traumático, vou tacar remédio nele. E 10 psiquiatras, remédio todo. E enfim, eu falava, gente, Seu pai até achou que você tinha... Não, meu pai tinha certeza. Meu pai que me levava. Meu pai até achou que eu tinha tido... Eu fiz ressonância de crânio 2 vezes. E eu falava, não, gente, ainda estava meio lentificado, normal, né, disso. E onde eu quero chegar com isso tudo, assim? Claro que hoje é muito fácil para mim olhar para trás e falar, putz, era o caminho que eu tinha. Mas quando a gente está no olho do furacão... Às vezes a gente não consegue enxergar as oportunidades que a vida dá pra gente, em vários sentidos. Nesse caminho, eu sou muito religioso, então eu vejo que foi Deus virando pra mim e falando assim,
Na época, né, eu brinco com isso, falando assim, gordinho, vou te dar um susto agora, porque senão eu vou ter que te matar infartado daqui 5 anos, porque você não tá focando na sua vida, você tá achando que a vida é só diploma na parede, pronto, e foco, E plantão. e plantão, e aquela loucura de, enfim, você tem que fazer coisas para você tem que se dedicar a outras coisas, e coisas novas que eu sempre tinha medo, a gente ficava sempre naquele negócio da estabilidade, né? E falava assim, mas tocar um projeto novo, sair do zero. E aí eu saí do zero. Eu voltei, na época eu tinha 29 anos, eu saí do zero. Na verdade, eu não falo do zero, do negativo, porque eu tinha jogado tudo que eu tinha construído até aquele determinado momento no lixo, porque eu não precisava mais do diploma do mestrado, da rádio, nada daquilo, porque eu comecei uma parte da educação informal. E aí eu fui me aprofundar em estudar aprendizado, eu fui entender as coisas como elas funcionavam, sabe? E aí eu percebi que a gente aprende muito de orelhada. No estudo tem muito disso. Tipo, o estudar, será que é realmente só sentar a bunda na cadeira e escutar o professor falar? Será que é realmente só fazer questão? Onde que é? As pessoas são diferentes. A blusa que serve em mim não vai servir em você, apesar de ser a mesma blusa, o mesmo formato. E aí eu fiz uma reflexão no final de 2019, eu estava em casa ainda, eu comecei a me aprofundar, porque imagina, esse cara na bunda, nos 2 calcanhares, você não podia sair de casa. E eu olhava a medicina assim, eu não conseguia mais enxergar aquilo com tanto brilho nos olhos. E olha o tanto que isso é pesado de falar. Vou falar algumas coisas aqui que eu nunca compartilhei. A primeira coisa que eu entendi nesse dia, existe uma diferença muito grande entre o que é ocupação, a outra coisa o que é profissão e a última coisa o que é propósito. Reflexões malucas de Pedro Miranda, tá? A Carol já me conhece, às vezes eu fico em sono à noite e eu começo a escrever. Eu tenho um caderninho, já estou no segundo, de várias reflexões que eu faço. Se eu libero esse caderninho, várias vezes eu acho que eu vou ser cancelado na internet, porque tem muitas reflexões malucas, loucas mesmo, mas que fazem algum sentido, tudo depende do ponto de vista. Mas o que é ocupação? Mesmo eu doente, mesmo eu sabendo que eu queria seguir minha vida por outro caminho, eu não deixei a radiologia de lado logo de cara. Eu continuei laudando de casa, continuei normal. Porque aquilo deixou de ser uma profissão para mim num determinado momento e passou a ser uma ocupação. Porque eu precisava daquilo para viver. Ponto. Eu precisava daquele dinheiro. Então o plantão continuou do mesmo jeito, a parte continuou, só que eu incrementei outras atividades que eu não fazia antes. Que é, por exemplo, vou dar aula em faculdade. Pagava uma merda. Faculdade paga assim... Sim. Muito ruim, mas eu adorava. Então, eu dava aula, comecei com uma, fui dar aula em 7. E aí, as coisas foram acontecendo. Então, eu continuei com a ocupação, mas a minha profissão deixou de ser médico radiologista para virar professor. Aí eu deixei, aí a ocupação, eu falo isso assim, imagina o seguinte, aquela moça que ela é caixa de supermercado. Ali... na maioria das vezes, é a ocupação dela. Ela está ali para ganhar um dinheiro, para viver, mas ela às vezes faz uma faculdade à noite no contraturno, porque ela quer ir para a profissão dela. E o último ponto é o propósito. O propósito ele é mais filosófico. Eu não acredito muito em propósito. Eu acho que o propósito da vida ele vai diferente em cada razão. Eu não gosto dessas filosofias, o meu propósito é X, Y, Z, eu sou mais pragmático. Então eu gosto de chegar no conceito do que é ocupação, do que é profissão. Ponto. Então nesse momento eu inverti a ordem da pirâmide. Era o Pedro que tinha a profissão de radiologista, eu inverti. Peraí, a partir desse momento, a ocupação do Pedro vai ser radiologista até eu conseguir arrumar outra coisa que eu gosto, porque a minha profissão era ser professor. Aí eu comecei a dedicar tempo no que fazia sentido para mim, que era ser a profissão de professor. Hoje, eu não tenho mais a ocupação radiologista. Por quê? Porque a minha profissão consegue suprir as minhas necessidades financeiras. E por que eu estou chegando nisso? Porque o médico, a conta que ele faz é do dinheiro do plantão. A conta que ele faz é assim, vocês que estão aqui. Por isso que eu falei uma vez isso para Carol. Falei, Carol, vocês estão aqui gravando um podcast, vocês estão investindo tempo, vocês estão investindo dinheiro, vocês estão investindo um monte de coisa que às vezes a gente não faz esse cálculo. A minha conta no início é assim, peraí, em 4 horas laudando, eu ganhava X. Mas por que eu vou virar professor da faculdade se eu vou ganhar menos do que isso, gastar meu tempo? Opa, porque isso agora é a minha profissão e o outro é a minha ocupação.
Então, eu comecei a ter uma reflexão um pouco diferente da visão. E aí as coisas vão acontecendo, até que a sua profissão, ela supra a ocupação. E eu posso te falar uma coisa, Aline, agora, do fundo do coração? Amanhã eu não sei qual vai ser a minha vida. Porque eu vi que a vida é tão curta e tudo, fugaz, que assim, eu posso, cara, agora eu quero mudar de profissão. E eu vou mudar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como você comentou que não tem essa questão, eu não acredito tanto em propósito. Na verdade, eu penso também que os propósitos, eles vão mudando. Né? O que você tem ali na adolescência, o sonho de infância. Esses dias eu escutei um podcast falando assim, volta lá na sua infância. Pensa o que você queria ser quando você era criança. E eu queria ser médica. E aí, por que hoje você não está feliz onde você está? Não que seja o caso, mas assim, eu estou feliz como médica, mas hoje eu também quero outras coisas. Perfeito. Então, a profissão, ela está atrelada a esse sentido do propósito, a esse valor de se sentir bem com aquilo que você está fazendo, porque pelo que eu entendi, você começou a se sentir mais feliz como professor, e isso passou a ser a sua profissão, mas você precisava do ganho da ocupação de radiologista. Perfeito. Não que aquilo fosse o que te deixasse mais feliz, mas era o que te sustentava. Isso. E a gente se vê muito nesse impasse. Sim. A gente estava conversando sobre isso hoje, estudando para vir para cá, e a gente conversando, falando assim, o que é o seu ticket? O que te deixa feliz na sua atividade profissional? Porque a gente está aqui, Pedro, no Pod Pediatras, é justamente porque a gente passou a ter um novo propósito. Perfeito. Acreditar, tava tudo muito ali na zona de desconforto, às vezes, você tem a sua carreira, né? Eu já tenho 43 anos praticamente, já trabalho há muito tempo, a Carol também. Então, a gente hoje trabalha onde a gente quiser, nos hospitais que a gente se encontra, se identifica, no serviço que a gente se identifica, mas estava ali aquele incômodo. Perfeito. Então, é sobre isso. É sobre você entender que o propósito e a profissão podem estar alinhados. Podem. Assim, quando a gente fala o conceito de... Eu acho muito difícil, assim, para mim, Pedro Miranda, é muito difícil falar sobre propósito. Porque eu sou muito pragmático. Eu acho uma coisa muito... Subjetiva. Muito subjetiva. Assim, eu tenho uma reflexão que eu falo assim... Qual que é o propósito da sua vida? Se eu fosse te perguntar hoje, qual que seria o propósito da sua vida? Olha o tanto que essa pergunta é difícil. Eu falo, quem me faz essa pergunta, eu falo, não sei. Não sei. Eu já levei isso pra terapia, porque eu falei, eu tenho que identificar. Todo mundo tá falando que você tem que ter um propósito. É isso. Aí então... todo mundo fala, você tem que ter. Eu falo, cara, eu falo com muita convicção, eu não tenho um propósito. Por quê? Porque o propósito vai mudando. Hoje, o meu propósito é criar minha filha bem. Então, eu estou demandando ali. Hoje, eu estudo metade. A Carol fica até falando, minha esposa, ela fala assim, nossa, mas você fica lendo tantos esses livros de criação de filha, a Antonella nem nasceu. Então, eu fico nessas coisas assim, meio malucas, né? Mas o propósito, eu viro para você, putz, é muito... Se eu virasse para você assim e falasse, o propósito da vida é para cima ou para baixo, o que você me responderia? Você vai responder para cima. Para cima. É ou não é? Se eu viro para você, cara, eu falo assim, o propósito da vida é para cima ou para baixo? A gente tem um conceito lá que para cima sempre evolui. Se eu viro para você, o propósito da vida é para direita ou para esquerda? A depender do caminho que você vai falar, o propósito é para direita ou para esquerda. Mas eu acho que o propósito da vida, quando você pega esses 4 vetores, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, você soma eles, o propósito é para dentro. É assim, o que funciona para você naquele momento? Porque ele tem essa questão temporal. E a gente joga um jogo do ciclo infinito da vida. Sim. Putz, é tão foda pensar que a vida é... Você tem um objetivo aqui, que não é propósito. Você tem um objetivo. Quando você conquista esse objetivo, você não zera a vida. A linha de chegada que está aqui, você pega ela e faz assim, A gente trabalha num loop infinito. Então, assim, o nosso objetivo lá atrás era formar na medicina. Depois é ser pediatra, depois é não sei o quê. E agora? Qual que é o propósito? Chega no momento da sua vida que você fala assim, não, tá tudo cansado, deixa eu achar uma nova coisa. E tá tudo bem. Pelo menos para mim. Recomeçar todos os dias. Recomeço todos os dias. E foi nesse contexto que eu encontrei o Pedro, né? Uns 4 anos atrás, né, Pedro? Essa questão de propósito é muito profundo para mim, é muito profunda para mim.
especialmente falando da pediatria. Perfeito. E quando eu encontrei o Pedro, eu estava perdidaça, né, Pedro? Eu lembro. E fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, mas sem um foco, sem um método, sem um ambiente, sem uma disciplina, que é que você fala muito e bate na tecla aí. E quando eu falei no seu nome para a Aline, foi muito pensando em trazer isso para o Pod Pediatras, para mostrar para o pessoal, para mostrar para quem ouve, para a gente, sabe, que sempre há uma direção. E no meu caso, quando eu te encontrei, a minha direção foi parar, ouvir, deixar aquilo fazer sentido para mim, sabe? E fez total sentido, e mudou a minha vida. E eu lembro como se fosse hoje, Pedro, você falando, Carol, e daqui a algum tempo eu vou te reencontrar e você vai ver que a sua vida vai... Aí o sentido do propósito foi para cima, e para mim foi muito para cima. E eu sou muito grata por tudo que foi um propósito para você, dos seus sonhos, você trouxe para mim, e eu posso estar falando pro pessoal também. Perfeito, isso é muito bom, Carol. Tá a gente tá emocionada. aqui, eu vi. Não chora. Eu que choro. E foi Sempre. isso, sabe? E Eu foi sei, isso. Carol. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pela sua história. Eu já te falei isso várias vezes. Às vezes eu sou duro com as pessoas, assim. Você já lembra que várias vezes eu fui rígido em alguns momentos, mas isso é muito importante, porque eu tenho uma frase que eu gosto: as pessoas, elas são boas, mas elas são melhores ainda quando elas são cobradas. Às vezes a gente, às vezes tá tudo obscuro, e às vezes eu só preciso falar uma coisa e falar, cara, tá vendo essa luzinha aqui que você não tá enxergando? Será que não é esse o caminho? Porque eu nunca tomo a decisão pelo aluno, nunca. Eu mostro todas as opções e falo, olha, para mim eu vejo essas opções. Qual que seria a melhor opção para você? Eu lembro da prova de título, que foi um dos caminhos que a gente tinha conversado. Então, acho que isso é o mais importante aqui dentro da caminhada, né? E alguns insights, para mim, foi fantástico. Por exemplo, o poder dizer não. Nossa, isso mudou minha vida. Não, mudou completamente. Você sabe que eu sou tido como chato hoje. As pessoas falam assim, em conversas XYZ, que eu sou chato. Sim. Porque quando eu era o Pedro gordinho, gente boa, eu falava sim para todo mundo. Sim, eu era o cara que você me ligava. Eu já falei isso pra você, lembra? Que eu falei isso. Ligava sábados, 6h30 da manhã, eu atendia. E a pessoa falava assim, Pedro, eu tive um imprevisto, você consegue assumir o plantão agora 7 horas pra mim? Eu poderia ter aniversário de família, qualquer coisa. Eu ia lá e assumia. E aí tá tudo bem. Isso me complicou minha vida. Eu estou te falando isso do fundo do coração. As pessoas podem ver, cara, você vai continuar sendo gente boa e tá tudo bem. Mas você não pode priorizar a vida dos outros em detrimento da sua. Então, hoje, a palavra que mais sai da minha boca é não. Até para minha esposa, ela sabe disso. A minha esposa vira para mim e fala assim, Pedro, vamos sair para jantar hoje? Claro que eu não falo não para ela assim. Não, não é assim. Se eu tenho um compromisso da agenda, eu vou virar para ela e vou falar, Carol, é um jeito diferente de falar não. Hoje, infelizmente, eu não posso porque eu tenho tal e tal reunião. Aí vem, podemos marcar outro dia? O que você acha no sábado? Porque o relacionamento interpessoal, estudar sobre isso e conhecer isso foi o que mudou minha vida. E aí, quando eu falo não, não é falar um não que as pessoas acham. Falar assim, não posso. É falar um não de uma outra maneira. É diferente de ser mal educado, né? Diferente de ser mal educado. Então, hoje, por exemplo, podcast aqui. Eu não aceito convite. Nenhum. Aceitei o de vocês. E eu falei isso pra você. Eu falei isso pra você. Eu não aceito. Por quê? Porque o bem que eu tenho de mais precioso é o meu tempo. Seu tempo. E eu tô passando 1h30 aqui com vocês, ao invés de estar passando com a minha família. Então, pra quem me conheceu lá atrás, pra quem tem uma história comigo. Então, o poder do não, eu falei isso pra você naquela época, é falar não para os outros e sim para você. E tem vários caminhos. Hoje, por exemplo, tem tanta oportunidade que passa na minha frente, tanto projeto, que eu vou ter que falar não. Não. E não é ser tido como mal educado. É virar, cara, eu te apoio, faz, mas eu não consigo. Igual a mesma coisa dos alunos. Hoje eu tenho uma fila de espera de mais de 6.000 alunos. Ah, o Pedro
o Pedro é metido, o Pedro não quer trabalhar mais. Já escutei isso tudo. O Pedro não sei o quê. O Pedro... Não é. É questão de, cara, se eu pegar mais aluno, todos têm meu número pessoal. Todos me mandam mensagem 24 horas por dia. Eu não vou ter vida. Eu não consigo. Então eu limito esse tanto de aluno que eu consigo entregar qualidade. Porque aí vem a outra parte, que é foco na qualidade. Isso eu acho que muda o jogo. Se abrir para todo mundo, você não vai oferecer o mesmo resultado. Eu não consigo, porque a proximidade aí entra dentro do Pod Pediatras. Que eu acho que a gente pode entrar nesse caminho da pediatria hoje, que eu fui fazendo algumas reflexões, que aí quem está escutando e assistindo a gente tem que fazer algumas reflexões em cima disso. O mundo mudou. Quando eu falei que eu ia fazer uma educação e eu escrevi a tese da diferença do sistema de ensino para o sistema de aprendizado, que é o que é sistema de ensino? É o que a gente sempre viveu. A aula nunca mudou. É uma cadeira, 550 alunos, um professor. Isso é sistema de ensino. O professor foi lá, deu a aula. Foda-se os outros. Foda-se todo mundo que está lá. Eu não quero saber se o Joãozinho, a Mariazinha, eles aprenderam. Eu cumpri o meu objetivo. Eu quero o quê? Dar uma aula. A escola cumpriu o objetivo dela. Quero entregar um conteúdo. E se o aluno aprendeu ou não, eu vou saber na hora da prova. Ponto. Ele se vira para tirar nota. Foi reprovado. O sistema de aprendizado ele já muda um pouquinho o formato. Porque o foco não é no professor. O professor, ele é apenas uma mera ferramenta. Eu falo isso para vocês. Em 3 a 5 anos, o IPM não tem mais professor. Não tem. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo uma tecnologia em que a pessoa vai poder escolher o professor que vai dar aula. Eu consigo gravar 1 hora de aula do professor, a Carol vai dar uma aula de aula, a Nini vai dar uma aula de aula. Ele só vai escolher o tema, clicou. Eu quero distúrbios respiratórios, clicou. Quem é o professor que você quer que dá aula? Fulano de tal. Essa aula que você quer assistir, você quer ela com quantos minutos? Eu quero uma aula de 1h30. Os temas mais prevalentes em qual prova? Na prova do CGO. Clicou. A inteligência artificial vai fazer. Ponto. Vai ser. Vai mudar. O mundo vai mudar. E aí, num mundo que inteligência artificial, com tecnologia, com tudo, quem vai sair na frente? Quem se mantiver humano. Não tem jeito. Não tem jeito. Várias profissões vão acabar. Você vai ver, isso já está acontecendo. As profissões do futuro são as profissões manuais. Você já vai começar a ver que o carpinteiro, o mestre de obras e o peão de obra, o peão de fazenda, as pessoas que têm trabalho manual, elas vão ganhar muito mais dinheiro do que o cara que se forma em direito e vai estagiar no escritório. Isso já acontece. E vai acontecer cada vez mais. Mas, Pedro, isso é tão... É bizarro pensar isso. É uma reflexão que eu tive. Isso é tão profundo e, ao mesmo tempo, tão lindo, porque a gente pensa, então a medicina vai acabar? Não, mas não vai acabar. Não vai. Porque a gente precisa disso aqui, ó. É isso. É isso. Muita coisa vai melhorar, no meu ponto de vista, sabe? Hoje, aquele médico que atende aqui, ó, o que você tem? Perde sentido. Vai fazer sentido isso aqui. O olho no olho. Eu vou te dar um exemplo. Né? Eu peguei um vídeo meu que viralizou, eu peguei a prova eu coloquei os meus melhores alunos, peguei os 10 melhores alunos que eu tinha. Fiz um simulado para eles que ninguém sabia. Fiz um simulado, apliquei para os 10. Inclusive, um foi o segundo colocado de neurocirurgia na USP São Paulo. Peguei os caras que estudavam muito, dei o mesmo simulado. Aí eu peguei a versão gratuita do ChatGPT. E coloquei eles e o ChatGPT para fazer. Qual que você acha que foi a maior nota? ChatGPT. Ele fez 98 pontos. O meu melhor aluno fez 92. Não tem como você competir com ele. Não tem. Não tem como. Não tem. E vai melhorar. A informação vai melhorar. Então, nós estamos diante, nessa parte, só para entrar nisso, que a gente vai falar isso direto na pediatria, que eu acho que é um caminho interessante, nós estamos entrando, na minha cabeça, na terceira maior revolução que aconteceu. Que é, primeira revolução, energia elétrica. Claro, tiveram outras revoluções, mas eu estou falando mais tecnológica. Revolucionou o mundo. Segunda revolução,
Internet. Terceira revolução vem a inteligência artificial. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu hoje quase não penso. Eu coloco o ChatGPT primeiro para pensar para mim. Vou te dar um exemplo. Antes de vir para cá, eu estava analisando. Chegou no meu e-mail 6 contratos para analisar. 6. Eu pego o contrato, primeiro no ChatGPT. Coloco um prompt e falo assim, cara, analisa, vê os pontos mais importantes para isso, para isso, para isso. Primeiro ele faz a opinião dele. Aí depois eu vou ler. Porque eu ganho tempo. Eu já vou direto nas cláusulas específicas. Quais cláusulas têm risco? Isso eu faço para tudo. Hoje, por exemplo, em relação ao aprendizado, vou escutar um podcast especificamente. Putz, eu primeiro transcrevo o podcast inteiro, faço a análise, resume para mim os principais pontos para o meu perfil, sabendo disso. E tem muita coisa que está acontecendo nisso. E onde a gente entra disso dentro da pediatria? Onde a gente entra disso dentro da medicina? Se você me perguntar assim, Pedro, qual foi seu diferencial hoje? Como que eu ia concorrer com os cursinhos? Que eu estava criando uma nova linha que não existia. Existiam cursinhos bem consagrados. E ainda existem, que são muito maiores que eu, hoje. Que já tentaram me comprar várias vezes. Um mercado. Várias. E onde que está o grande lance? Onde que eu vi? A primeira reflexão lá atrás foi, por que eu vou começar se os caras já estão gigantes? Eles têm mais dinheiro que eu, mais tudo que eu. Individualização. É isso. Você que é pediatra que está me ouvindo aí, use como filtro, não como esponja, porque a internet a gente precisa ser filtro. Filtrar a informação e ver se faz sentido para mim. Esponja é o cara que absorve tudo e tenta implementar a individualização. Porque eu vi que eles tinham lá, 50 mil alunos. Só que era um número para eles. Eu falei, cara, e eu cobro mais caro, eu cobro o dobro do que o cursinho. Dobro, triplo hoje. Eu preciso da individualização, o cara precisa ter meu número. O cara precisa me mandar mensagem, eu preciso responder. Eu preciso ter a parte da humanização que eles não têm. Hoje eu estou vivendo isso como filho. E aí, não tem problema. O jogo, cada um tem um jogo que quer jogar. O cursinho não vai querer jogar o meu jogo. Porque ele prefere ter 50 mil alunos pagando um pouco menos e foda-se o aluno. Ele entrou, fez a inscrição, problema do aluno se está fazendo ou não. Sistema de ensino. O meu não. O meu entrou. Cara, você é da família. Não está estudando? Por que você não está estudando? O que está acontecendo? Deixa eu entender você. Eu acho que o profissional agora, o profissional que vai conseguir criar consultório, conseguir viver, ele tem que ser um profissional acessível. Você me falou isso também um ano atrás. Eu fui sempre eu pergunto, né? Quando eu fui entrar no consultório, eu falei, Pedro, e aí? O que você acha? E a primeira coisa que você falou foi essa questão. WhatsApp. Não tem jeito. WhatsApp, a mãe tem que sentir que ela tem esse contato, que ela tem essa individualização do filho dela, que ela pode contar e pode ficar despreocupada, que os limites você vai saber dar. E realmente é isso. É isso. Existe uma coisa que, assim, por exemplo, tem uma reflexão que fala assim, Pedro, o mundo está muito na internet. Já viu aquelas reflexões que o povo fica criticando, que está muito no celular e tal, e as pessoas não se socializam? Pelo contrário. A minha análise é que o mundo nunca foi tão social como ele é hoje. Porque antigamente você ia num bar, você ia num não sei o quê, você ia num café com a pessoa, você ia com uma. Você conversava one on one. Hoje, quando você está no WhatsApp, além de ser instantâneo e você quer a resposta instantânea, além disso tudo, você socializa com 20, 30, 50 pessoas ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você tem que estar... Pedro, eu não gosto, eu não quero. Tá tudo bem. Saiba o jogo que você quer jogar. Se você não quiser jogar esse jogo, tá tudo bem. Mas não queira ter os resultados de quem está jogando o jogo. Porque é opção sua. Você pode jogar ou não. A minha avó, por exemplo, ficou muito tempo criticando a internet. Isso aqui eu não tenho. Então, hoje não existe ninguém que eu conheço que fica mais tempo no TikTok do que ela. Não conheço. Não, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Sabe aquele preconceito? A primeira coisa, toma aqui o celular com a internet. Vó, 1 horinha. É assim, é assim, é assim. Cara, é lindo. 88 anos, ela... O dia inteiro. Incrível, né? Incrível. E assim, mudou a vida. Porque antes ela triste, não sei o quê. Hoje,
Putz, Pedro, tem um lado positivo? Como tudo na vida. Como tudo na vida, né? Não existe equilíbrio, mas existe. O equilíbrio desequilibrado, né? Exatamente. Você vai ter que ponderar, mas você vai ter que fazer parte quem não entrar no jogo vai estar de fora. Vai estar de fora. É aquilo. A inteligência artificial ou qualquer outra coisa, ela, felizmente ou infelizmente, ela veio para segregar. E a gente atravessa na medicina todas essas transformações. Sim. E a gente vê, que eu já tenho um tempo X de medicina, a gente vê que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, a maioria dos nossos atendimentos eram manuais. Perfeito. Lá quando eu comecei mesmo, ou quando eu estava terminando a faculdade, né? Ou me especializando. Era manual, era prontuário manual. Escrevia. No hospital que eu trabalhei mais tempo aqui em Goiânia, deve ter um estoque de ficha lá. E aí era penoso. E eu tive colegas que resistiram à chegada do computador. Que isso foi não. Não quero isso. Não quero isso, acho complicado, acho difícil. Então, a gente tem aí toda uma história de evolução para estar mostrando que se você não aceita a ideia do novo, o novo sempre vem. Você não aceita a ideia do novo, você vai ficar para trás. Isso. Você vai ter mais trabalho, mais dificuldade. Hoje, se você precisar fazer uma cirurgia e puder escolher, você vai fazer via convencional ou via robótica? É isso. Você tem os dois caminhos, você pode escolher. Então, isso em todas as áreas da medicina, em todas as demandas da medicina. Por isso que eu percebi essa questão do aprendizado, que me chamou muita atenção, porque você traz estratégias do aprendizado, o processo de funcionamento cerebral, a individualização. E aí eu fiquei pensando, existe mesmo uma forma única para cada pessoa? Você tem seus alunos, você tem uma vasta experiência com o ensino. Eu vou dizer, Pedro, eu funciono dessa e dessa forma. E também assim, tem dia que você funciona melhor assistindo, perfeito, tem dia que você funciona melhor lendo. Às vezes, eu sempre tinha que sublinhar e fazer resumo. Perfeito. Era a forma que eu funcionava. Hoje eu acho que eu já funciono melhor ouvindo, assistindo a aula, escutando. E aí, você tem isso para cada pessoa, para você fazer aquilo de uma forma bem individual mesmo? Tem, mas entenda uma coisa, como é que funciona isso? É o que faz mais sentido para o perfil daquela pessoa. Então, por exemplo, quando ela entra no meu curso, no meu preparatório, a gente faz 5 testes com ela. Um teste de perfil de aprendizado, de perfil socioemocional, um teste de perfil de procrastinação, um simulado diagnóstico e um teste de procrastinação. Por que eu preciso disso? Para entender a pessoa como um todo. Porque ali eu vou trabalhar muito estratégias. Vou te dar o meu exemplo, Pedro Miranda. Eu, Pedro, se você me der um livro de 400 páginas técnico para eu ler, eu vou ler porque eu sou disciplinado. Então não tenho problema com disciplina. Mas eu vou estar mas eu sou extremamente ansioso. Minha perna não para, é o tempo inteiro. Então eu vou estar na página 40, eu não lembro nada da página 1 e eu vou ficar somando quantas páginas faltam para acabar. Não adianta. Ai, Pedro, você vai ler? Vou, mas eu não aprendo. Então, eu sofri a vida inteira, até na faculdade de medicina, com Gaita, com Harrison, e vem com aquele... você tem que ler. Não, cara, a informação, ela tem que estar na sua cabeça para ser aplicada. O como, ele é diferente. Então, por exemplo, eu tenho aluno que aprende muito mais com videoaula. Eu tenho aluno que ele aprende muito mais com erro. Então, por exemplo... Caderninho do erro, né? Então, às vezes, o aluno vê uma aula de 8 horas. Cara, eu não consigo ver essa aula de 8 horas. Eu surto. Mas tem um aluno que, se ele não assiste a aula ou lê o livro e ele consegue ver tudo, ele fica frustrado. Vou te dar um exemplo. Dentro da nossa plataforma, eu tenho a apostila de base e a apostila aprofundada. O mesmo tema. Qual que é a diferença? Um é para o aluno ansioso, outro não. Eu tenho aula aprofundada e aula de base. É a mesma aula, só que uma às vezes tem 50, 45 minutos de duração, a outra tem 6 horas. Por quê? Porque aquele aluno que ele gosta de ir para as questões, por exemplo, sabendo tudo, ele vai para as aprofundadas. Porque senão ele fica chateado, ele fica bravo comigo. Ele fala assim, nossa, mas o Pedro não falou isso aqui na aula. O aluno que vai para as outras é o aluno parecido comigo. Cara, dinâmico. É assim, 45 minutos de aula, beleza. Putz, vou logo para as questões. 3 que eu acerto, uma que eu não sei. Errei essa questão, eu vou aprender em cima da questão. Aí a coisa é mais dinâmica. Então ele assiste um bloco de aula, faz 4, 5 questões, a quinta ele é feita para ele errar, aí ele viu que ele errou aquela questão porque ele não sabe, aí ele assiste um vídeo daquela questão. Então ele vai com aprendizados em gaps.
Então, ao invés dele assistir 8 horas de aula direto, eu crio uma trilha para esse aluno que ele faz assim, 40 minutos de aula, bloco de questões, descansa. Mais um trilha, um pouco mais espaçado, via repetição. Então, sim, tem como. Agora, muito aluno acha que é a pílula mágica. Não, eu não estou conseguindo porque o meu método está errado. Não, às vezes isso é, sei lá, 15%, 20% a mais de retenção num curto espaço de tempo. Beleza, mas não é assim, cara, eu não estou conseguindo. Estudo eu falo. Qual que é a melhor técnica de estudo que tem? Chama HBS. Hora bunda sentada. Independente se é videoaula, se é livro, se é apostila, é sentar e fazer. Depois é lapidação. Porque você pode ter uma Ferrari na sua mão. Mas se você não pilotar a Ferrari, não adianta. Quantos alunos têm todos os cursinhos, todos os materiais, tudo? Mas se ele não sentar e fazer, não adianta ele querer. Às vezes o cara está pensando na cereja do bolo, mas ele não tem nem a base do bolo. Então, de tudo eu falo que o aprendizado principal, primeira coisa é disciplina, é ambiente, é foco. Depois é metodologia. É o quarto, é estágio. Porque existe muito aquela que a gente entra na internet e vê todos os milagres possíveis. Aí vai digitar lá um cursinho, por exemplo, quero passar na residência. Aí vai digitar um cursinho, vai achar o seu, aí vai achar fantástico, porque fala, nossa, o Pedro tá falando aqui que a creatina... que só entra no quê? A creatina vai fazer um milagre. Ou o resumo que ele dá é o mais interessante, é o melhor. E não é, né? Não. Ó, para você ter uma ideia, todas as minhas aulas, todas, 100% estão pirateadas. Todas as minhas apostilas estão pirateadas. Elas rodam na internet de graça. Isso poderia quebrar meu negócio, como quebrar os cursinhos e tudo. E por que não quebra? Porque, inclusive, eu estimulo. Eu viro pro meu aluno e falo assim, cara, se você quiser ganhar dinheiro, pode vender. Eu não tenho nenhum bloqueio de restrição ao conteúdo. Porque tem cara melhor do que eu dando aula na internet de graça. Isso aqui vai estar de graça na internet, conhecimento infinito. Onde que está o grande segredo do século XXI? Porque não é o copiável que você entrega, né? É o material. Não é. É o assim, individual. Cara. É o individual. Entendeu? É isso. É a segurança, é a plataforma com quando ele vai revisar, como ele vai revisar, o que ele vai revisar. É isso que muda o jogo. E para quem vem da educação formal, é muito importante saber disso. Sim. É igual você falou, isso é conteúdo gratuito, infinito. Por quê? Eu sou exatamente essa pessoa. Eu escutei você falando isso no Primo Cast, né? Do livro que a gente... Eu sou assim, cheguei na página 30 e já tô ansiosa, porque será que eu vou conseguir acabar? E aí abro outro livro, porque eu tenho que ler aquele, vem a culpa, a ansiedade, que aquele tá lá na prateleira que eu comprei, prometi que eu ia ler esse semestre, e começo 2, 3 livros na bolsa, e essa é uma vivência minha. Sim. Cada um vivencia de uma forma. E no final das contas vem só a culpa. Cara, não li nenhum, não aprendi nada, não lembro da primeira página, por não ter conseguido encontrar, que talvez não é lendo que eu vou... E tá tudo bem, só como a gente foi criado... E não é nada contra. Eu sou super defensora da leitura, pratico lá em casa a leitura diária, mas às vezes não é o que vai funcionar para você naquela fase da sua vida. Então, ler é muito importante. Talvez você precise também ouvir, assistir, visualizar, escrever. Perfeito. Você precisa aprender. O resultado final é aprendizado. Ponto. O como é diferente. Porque, por exemplo, tem vários alunos meus que eles vão precisar da informação, mas eles vão através de áudio. Vários, audiobook. Então, por exemplo, o cara não consegue ler. Putz, aí eu vou através do audiobook, que é alguém lendo para ele. Que também dá na mesma. Funciona, a gente usou, por exemplo, né? A gente usa muito, porque como eu dirijo muitas horas por dia, então, ansiosa demais, eu fico, na verdade, aquela criação de não pode perder tempo, né? Você não tem ócio, você tem... Então, a gente vai ouvindo, eu vou sempre ouvindo algum podcast, ouvindo alguma aula, ouvindo alguma coisa assim, mas você percebe que tem uma coisa que eu acho que eu ouvi você falando. A atenção, ela tem que estar direcionada para aquilo. Tem. E aí, eu comecei a me cobrar que, cara, eu não tô assimilando, eu tô dirigindo e não tô assimilando, mas é claro... Aí depende do conteúdo que você exatamente. É melhor usar algo mais para descontrair, do que o verdadeiro academicismo ali. Por exemplo, para uma prova, ela pode ser extra. Você nunca pode usar como monoterapia. Igual, por exemplo, a gente tem dentro da plataforma discussões de casos clínicos.
essas discussões de caso clínico são mais tranquilas, eu falo para o aluno, olha, se você quiser estar dentro do carro, escutar uma discussão de um caso clínico, de um tema, pode, mas isso nunca está no cronograma, isso é extra. Extra. Então, por exemplo, agora, ele escutar uma aula de conteúdo, estou falando no meu formato, ele escutar uma aula de conteúdo dentro do carro, não pode. Ah, Pedro, eu quero, não pode, porque existem a atenção focada e a difusa, normal, e é usada para conceitos diferentes. Eu, por exemplo, escuto muito podcast dentro do carro. Também, mesmo formato. Só que eu sei que muitas das coisas ali eu não vou reter no longo prazo. Mas, sei lá, 10% do que eu pego muda o jogo. Então, você está otimizando o tempo. Essa é muito importante. Agora, não pode ser... A pessoa não pode achar que aquilo... A única ferramenta. Aquela seja a única. Do seu processo de aprendizado. Isso eu falo isso muito tranquilo. Ela não pode ser monoterapia. Pedro, eu só vou aprender daquele formato. Não. Você identifica, às vezes, ajuda a identificar nos seus alunos ou nas pessoas que te procuram? Porque existem quadros que podem também ser transtorno de ansiedade. Muito. É o que mais tem. Depressão. Muito. Déficit de atenção. Hoje, identifico, assim, eu tive que estudar DSM-5, essa parte toda para conseguir identificar. Tanto que hoje eu dedico a minha vida ao estudo do aprendizado de um lado e a outra coisa é comportamento humano. Porque eles estão influenciáveis ali. Agora, o que a gente mais percebe dentro dos alunos é o contrário. É o aluno que não tem diagnóstico de nada, mas ele se faz o diagnóstico. Então ele fala assim, Pedro, eu acho que eu tenho TAC, eu acho que eu tenho não sei o quê. Eu acho que por quê? Porque é uma muleta para comprovar o fracasso dele em relação ao aprendizado. Vou te dar um exemplo. Hoje de manhã eu estava analisando um aluno e ele fala, Pedro, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Mas espera aí, você não sentou, não estudou. Como que você quer estudar dentro da sua casa, com música, com 3 cachorros latindo, com a televisão do lado, com tudo, e aí ele já começa, não estou aprendendo. Não é assim. Não é assim que funciona. O estudo, o aprendizado, ele é complicado, ele é difícil, ele é penoso. Não é essa Disneylândia que a galera acha. Pedro, eu tenho prazer em estudar. Mentira. Você não tem prazer. Porque você tem prazer algumas pessoas, raríssimo, 3% da população, tem prazer em conquistar conhecimento. Ponto. 97% não tem. Dessas 97% dessas pessoas que não tem, é na raça, é na disciplina. Tem jeito. Você está ali pelo objetivo. Qual que é o meu objetivo? Para passar na prova, atender melhor o meu paciente, tudo. Então, eu não tenho zero vontade de estudar. Comigo na disciplina. É horário. O Carol sabe. É horário. Eu tenho horário na minha agenda para sentar a bunda e estudar o tema, para ler. A minha meta é 20 a 30 páginas por dia. Cheguei no final do dia, não li, antes de dormir eu vou ler. E tem dia que eu leio a página pensando em Nárnia. É normal, isso é fisiológico, mas eu tenho aquela meta para cumprir. E a disciplina, né? Outra coisa que a gente percebe muito aí nesse contexto é que o perfeccionismo, ele vem aí escondido de uma coisa que é a procrastinação. Perfeito. Isso caiu, assim, na minha vida como luvas mesmo para minhas mãos. Então, assim, é interessante a gente fazer essa autorreflexão, né, Pedro? Perfeito. E entender que, às vezes, é só a procrastinação. A gente entender que a gente é um procrastinador e resolver. E ter mesmo essa vontade, já que quer crescer, que quer estudar, quer evoluir, né? Ter todo esse método. E eu queria trazer um pouquinho isso para a pediatria. Perfeito. Queria que você nos ajudasse. Porque, assim... Trazendo para a nossa rotina, eu atendo muito, a Aline também atende muito. A gente, além de atender, além de ter a técnica como o pediatra, a gente precisa de algo mais, que é essa proximidade com a mãe, Perfeito. Com o pai, com a família. Entender que o mundo mudou, entender que a gente precisa aprender o tempo todo para ser melhor, para ser um médico melhor. E, para isso, a gente precisa de encontrar, né, o caminho. E eu queria que você nos ajudasse aí. O que você acha que pode nos ajudar a estar aprendendo mais e estar fornecendo também caminhos para que os pais possam passar para os seus filhos, né? No momento aí de estudo, a gente percebe aí que
com as suas reflexões. Você gosta muito de meta-análise. E antes da gente montar esse roteiro, a gente olhou tudo isso. E uma coisa que eu e a Aline achamos fantástico, que é uma coisa pequenininha, mas que acaba sendo grande, são detalhes. Por exemplo, colocar um celular na mesa... Perfeito. Né, no momento de estudo não é legal, porque existe comprovação que o aprendizado não vai ser o mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que discorresse um pouquinho aí sobre o nosso universo da pediatria. Eu acho que uma das coisas que vocês devem sofrer, que eu sofro, é com volume de mensagens. Então, eu vou explicar o que eu faço, porque eu respondo 300 a 400 mensagens por dia dos meus alunos. Tranquilo. E não tenho nenhum problema. Eu durmo todos os dias com o WhatsApp zerado. Como, Pedro? Vou te explicar como, tá? Mas isso você tem que entender, e o pediatra, assim como eu, tem que entender que isso é o trabalho. Ai, Pedro, eu não gosto da pediatria. Assim, a minha análise, isso é o trabalho. Não vai existir no século XXI mais quem não acredite que o WhatsApp não é o trabalho. Ele não faz parte, ele é. Porque aí, se você quiser crescer rápido... Cara, você é um pediatra que está se formando agora. Vamos levar em consideração que todo mundo tem que ser bom tecnicamente. Tecnicamente ruim não entra no mercado mais. Acabou. Então, todo mundo está no mesmo nível tecnicamente. Agora, quais são seus diferenciais? Porque a mãe, infelizmente ou felizmente, eu acho que dentro de toda a medicina, ela é o ser que tem mais urgência. Ponto. Porque o filho está passando mal, ela quer alguma conduta ali. E eu vejo, às vezes, isso no meu aluno. Ele tem uma urgência de imediata. Então, vamos estabelecer alguns pontos que eu faço. A primeira coisa, você tem que ensinar o seu cliente, a sua mãe, como ela vai te abordar. Ponto. Não adianta você entregar o seu número e fazer o que você quiser. Então, a primeira coisa eu falo para o meu aluno. Todos eles, quando pegam o meu número, eles sabem. Falo, olha, me manda mensagem. Quando você for me mandar mensagem, você pode mandar mensagem 24 horas por dia. Não tem problema. Eu normalmente respondo meu WhatsApp 2 a 3 vezes por dia, rigorosamente. Então, normalmente eu respondo quando eu acordo. Às vezes eu deixo um horário para responder entre o almoço e a tarde ali. E à noite sempre. Então, o meu aluno, ele está ciente que se eu mando mensagem, se ele me manda mensagem às 15 horas, eu provavelmente vou responder ele às 10. Ele já está ciente disso. Por quê? Porque eu dei para ele a primeira coisa que se chama previsibilidade. Então, você tem que criar uma rotina para a mãezinha e falar para ela, olha, eu respondo o WhatsApp em tal e tal horário. Se você me mandar mensagem 2 horas da tarde, fica tranquila, mãezinha, eu vou te responder, mas eu vou responder depois. Ponto. E aí ela já fica assim. E falar que se for emergência, liga. Eu falo para o meu aluno, se for alguma emergência, você me liga. Se meu celular não tem notificação, não tem, porque eu sou máquina nisso. Ligou a primeira, e ela está ciente, liga a primeira vez, ela não vai tocar, porque ele está bloqueado. Você liga a segunda. Se o meu celular tocar aqui agora, se for algum, eu vou ter que parar esse podcast e vou atender. O que está acontecendo? Você está no meio da consulta, em algum lugar. E se você não atender, eu te retorno o quanto antes. Mas já deixa. Se for uma coisa que eu não conseguir te responder, vai para o pronto-socorro. Porque vocês estão nesse caminho. Então, é alguma coisa, vai para o pronto-socorro. Que assim que eu pegar o celular, vai responder. Então, o que fica na cabeça aí eu estou trazendo para o meu aluno e de vocês? Putz, eu mandei mensagem. Ela não vai me responder. Eu liguei. Ela deveria ter atendido. Não atendeu? Você vai falar, olha, às vezes eu estou com uma criança paramentada, entubando, eu não consigo atender. Às vezes eu estou assim, eu não consigo. Mas eu sei que o meu celular tocou. Sabe quantas ligações eu recebo? Às vezes 2 no mês. Mas todos os alunos, eles têm previsibilidade. Gente, às vezes eu recebo ligação que não é nem emergência. E assim, nossa, Pedro, fiz uma prova. Olha a minha emergência. Fiz uma prova na íntegra agora e saí mal. O que eu faço? Às vezes a pessoa só quer um conforto de 5 minutos. Às vezes a mãe vai te ligar e ela fala assim, não, vai com seu filho pro pediatra e tal. Pro pronto-socorro. Enfim, tô trazendo isso. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Ter horário. Segunda coisa, quando eu faço, eu respondo o WhatsApp, eu respondo sempre no modo avião. Como? Se você ali vira uma conversa, o seu WhatsApp ele tem que virar quase que um e-mail. Então, o que eu faço?
vou responder. Eu não tenho nenhum fator de distração. Ali é o meu trabalho, é como se fosse uma consulta. Eu tenho meia hora de manhã, meia hora às vezes no negócio, 1 hora, meia hora, agora já está com meia hora, que eu consigo responder mais rápido. E à noite eu deixo 1 hora, porque eu sei que o maior volume de demanda é à tarde / à noite. Coloco no modo avião e respondo todo mundo. 1 a 1. Respondo. Tiro do modo avião e fecho o celular. Por quê? Porque aí as mensagens vão todas de uma vez. Não vira conversa. Então, não sei até que ponto daria para fazer isso com vocês. Claro que uma ou outra que é mais urgente, eu fixo ela e fico respondendo. Aí eu abro só para ver aquelas. Mas as que não são importantes, vai para baixo. São orientações mais genéricas, entendeu? Então, eu estou trazendo essa reflexão porque isso mudou minha vida. E ajuda muito. Mudou minha é vida. importante entender que isso é o trabalho. Perfeito. Porque isso é o novo. Isso. Que não existia Isso. há uns 10 anos, por exemplo. Quando começou a fazer começou a fazer consultório há 10 anos, você não tinha que dar o celular. Quando a gente era mais jovem, o pediatra não era incomodado pelo celular. Só que agora a gente tem que sair dessa ideia de que você está sendo incomodado. Você está sendo demandado pelo seu próprio trabalho. Isso é muito interessante, Pedro, porque isso serve para tudo, não só para o trabalho. Eu vejo que a gente tem dificuldade, às vezes, de responder. E sabe o que é muito interessante isso que você trouxe? É importante a sua família saber disso. É isso. Você vai ver agora, você vai ter uma pequenininha em casa. E aí, ela vai saber... Não, o papai está... Porque a gente é muito cobrado por essa questão da tela na pediatria. Perfeito. A tela, ela tem que realmente ser limitada na infância, na adolescência. Tem que ter o seu uso funcional, o seu uso de lazer. Tudo isso. Isso são recomendações, né, de todas as sociedades. Mas ela vai fazer parte. A criança de hoje, ela vai crescer vendo o pai e a mãe usando o celular. Perfeito. Ela vai fazer parte. Então, para que isso não gere um desconforto, todo mundo tem que saber. Esse é o horário da mamãe trabalhar. E ela trabalha no celular. Perfeito. Que não tá ali para assistir vídeo, não é TikTok, não é vídeo, né? E também a mamãe tem o direito de também ver o Instagram que ela gosta. Sim. E ok, tá tudo certo. Então, isso aí foi muito interessante e muito, muito importante para mim, especialmente como pessoa, como mulher, como mãe. Porque você trazendo isso, a previsibilidade... O combinado não sai caro, né? A previsibilidade não tem desconforto. Não tem. Assim, hoje eu tenho lá, os alunos recebem um formato de boas práticas no WhatsApp. Formato. Eles sabem daquilo. Eles sabem quando eu vou responder. Porque assim, ao invés de falar assim, nossa, o Pedro demora para responder. Porque se você passa o WhatsApp o tempo inteiro, eles vão achar que é conversa de amigo, de mãe. Bate-papo. Não. É assim que funciona. Ponto. Eles já sabem que eu vou responder. Eu respondo até sábado e domingo. Eles já sabem. Então, a cabeça é assim. Ao invés de reclamar de você, porque você demora a responder, porque fulaninho demora rápido, ele fala assim, nossa, Pedro, ele responde o WhatsApp certinho, do mesmo jeito. Isso, para mim, é trabalho. Trabalho. Não é um extra. É assim, tira um lugar da consulta, coloca 30 minutos ali... Você vai ver. Fazendo favor, você faz parte do seu trabalho. E tá tudo bem. E se você que tá assistindo a gente não quiser, tá tudo bem. Tá tudo bem também. Você vai ter o seu público. Sim. Só que você tem que estar ciente que a galera jovem ou mais jovem, ela tá mais antenada nisso. Então, vai te escolher. Do mesmo jeito que você está escolhendo não seguir, as pessoas vão escolher seguir ou não seguir quem faz parte. E não adianta, e a gente vê isso muito na medicina, o cara ficar reclamando. Não. Vou chorar, não sei o quê, vou reclamar, vou não criar aguento, questão na rede social. A mãe que passa o WhatsApp, ou não sei o quê, eu me sinto escravo. Meu amigo, é só não jogar o jogo. Não adianta. Se você não quer jogar o jogo, tá tudo bem. Mas entenda que tem gente que vai jogar e vai usar isso como ferramenta de diferenciação. Gente, é só você pensar. Olha o Uber hoje. Por que a Uber destruiu os táxis? Por que o iFood destruiu o delivery? Por quê? Porque tem todos esses pontos que eu falei. Hoje eu trabalho assim, o cara tem previsibilidade. Ele chega, por exemplo, ele sabe quando eu vou responder o WhatsApp, ele sabe que ele tem meu número, ele sabe que normalmente eu respondo com áudio, ele sabe isso tudo, ele sabe que eu vou avaliar ele, ele sabe que a cada 30 dias eu estou avaliando e enchendo o saco dele. Então tudo é previsibilidade. Quando você vai em Uber, lá, você não pode escolher
se você quer o black, o X, o tal. Você não pode escolher a conversa, se quer o ar-condicionado. Você não tem noção do tanto que você vai gastar. Você não tem noção de quanto tempo ele demora para chegar. E você não tem noção de quanto tempo ele vai demorar para chegar lá. O ser humano do século XXI, ele é controlador. Ele é controlador. Ele quer ter acesso a tudo. Então, assim... A previsibilidade traz a segurança, traz o conforto. Isso. E claro... Acalma a ansiedade. E claro que vai depender também, Aline, de onde você está trabalhando. É. Isso infelizmente ou felizmente, nós temos que tocar aqui. Eu sempre falo que eu sou da vida real. Ah, Pedro, às vezes você está dando plantão ali... Não é o momento disso, às vezes. Sim. Né? Então, assim, é bom senso. Às vezes você está ali num plantão de emergência, você está ali para resolver aquele problema emergencial, mas ele vai acompanhar, você vai falar, olha, acompanhe com o seu pediatra lá, normal. Então, assim, eu falo isso no WhatsApp porque muita gente olha para mim e fala, cara, como você consegue responder 300 a 400 mensagens por dia? Respondo 100%. Como? Com organização. Porque eu entendi que isso não é extra, isso faz parte do meu trabalho. Ponto. Simples. E a pediatria é isso, são vários braços. Você pode escolher. Ontem mesmo eu estava conversando com um médico que... eu resolvi que eu quero ser pediatra, queria sua opinião, o que você acha? Eu falei assim, então senta aqui que a gente vai conversar. São vários braços. Você tem um mercado amplo e você pode escolher se você quer ou se você não quer. Perfeito. Oferecer o seu WhatsApp, ter que responder o WhatsApp. E como você falou, tá tudo certo. O que a gente vê hoje é que com toda essa demanda, toda essa sobrecarga, a gente vê muitos médicos com essa sensação de estarem, assim, desconectados com o seu propósito, desconectados com aquele momento ali. Por que eu cheguei aqui? Porque a sobrecarga hoje ela é técnica, porque a técnica nunca vai deixar de evoluir, você vai sempre ter que acompanhar. E como você falou, ser técnico é o básico. Sim. É o basal do seu ponto de partida. E hoje são as habilidades emocionais. As habilidades lidar com as pessoas. E a gente vê que talvez isso esteja faltando. Como você enxerga o que está faltando ali na formação do médico? Perfeito. Para que ele chegue nesse momento entendendo o que espera ele, entendendo o que está por vir. Tem uma coisa tem um cara que eu gosto muito, chama James Heckman, da Universidade de Chicago. E ele fala que o profissional do século XXI, o profissional em I, ele coloca que tem o profissional em T e o profissional em I. O profissional em I é o médico antigamente. Ele sabe muito só de uma área. Então, ele é pediatra e ponto. Esse cara, em 5, 10 anos, ele não existe mais no mercado. Ele vai ser abominado. Ele vai ser engolido. O profissional que vai conseguir é o profissional em T. Então, a gente aumentou o nível de dificuldade. Porque antes, só saber medicina, ele dava bem. Hoje, ele tem que ser muito bom tecnicamente na área dele. Só que ele tem que saber toda a outra parte de cima. Ele tem que entender de inteligência artificial, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de X, ele tem que entender de finanças, ele tem que entender... Olha que bizarro. E ele fala isso, escreve, e é a pura verdade. Ele tem que se modificar, ele tem que fazer um monte de coisas. Então, assim, é mais uma sobrecarga. Porque o médico agora ele vai ter que ter outras ferramentas para evoluir. Não só a parte técnica, não só essa parte toda. E eu sempre vejo, quando os alunos vêm conversar comigo nisso, um podcast desse, que vocês estão gravando. Isso é, assim, não existe nada, melhor forma de aprendizado para a vida, download mental. Eu falo, eu sou um amplo consumidor de podcast, amplo. Para mim, para a vida, muitas poucas ferramentas são tão prioritárias como podcasts. Por que eu falo isso? Porque aqui é uma conversa aberta. Eu não estou lendo para falar. Eu não estou dando uma aula que eu gastei 1 mês para montar. Aqui você vem e me faz uma pergunta que eu não sei qual é e eu não sei o que eu vou responder. Eu estou tendo um bate-papo informal. E a melhor forma é essa, download mental. Por exemplo, eu falei uma coisa aqui que eu não falei em lugar nenhum. Como eu faço meu WhatsApp. O tempo inteiro, eu tenho certeza que um monte de gente vai pegar isso na veia e vai falar, vou implementar. Porque isso não tem livro, isso não tem lugar nenhum. E quantos anos eu venho apanhando nisso? Desde 2019, para chegar aqui... Desenvolver essa técnica. Numa coisa de 3 minutos, eu falei 5 minutos que a pessoa vai colocar. Então, isso muda a vida. Então, a melhor forma de aprendizado, para quem quer evoluir nisso, cara, eu falo, pega o podcast, seja filtro, e fala, cara, eu vou implementar isso na minha vida e testa. Eu vou implementar aquilo na minha vida.
Porque curso é importante, eu acho legal, tudo é. Mas assim, de todos, princípio de Pareto, 80% dos resultados, 20% de esforço. Qual que é o mais importante? Seria consumir o que as pessoas que estão lá na frente pensam. Aline, eu acho isso muito claro assim. Se você conversar com alguém que é frustrado na pediatria, ele vai te convencer a não fazer pediatria. Se você conversar com alguém que ama a pediatria, ela vai te convencer a fazer pediatria. Então, o mundo é assim. Tudo depende. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: sente-se com vencedores. A conversa é diferente, porque o cara às vezes não reclama. Claro que tem ponto positivo ou negativo, mas eu posso falar para você os pontos positivos que eu vejo da PED. Quer ver um ponto positivo que eu vejo da PED? Tem um negócio que chama LTV, Lifetime Value, que é o tempo que o seu paciente fica com você. Para mim, assim, posso estar enganado, mas para mim a pediatria é um dos maiores LTVs da história dentro da medicina. Porque às vezes a criança vai com você ali do D0 dela, ela vai ficar com você, sei lá, até 10, 12, não sei quantos anos. E às vezes de mês em mês ou de 2 meses, o pediatra da minha filha às vezes vai virar para mim e falar assim: você tem que voltar cada mês. Você acha que eu não vou voltar? Na maioria das vezes eu vou, diferente de outras coisas. Então toda especialidade, tudo, tem os pontos positivos e os negativos. Cabe você colocar na balança quais são os pontos positivos e os pontos negativos e ver se faz sentido para você. Acho que o caminho é por aí. A frustração vem, eu acho, com o que você criou ali de expectativa. Por que você se preparou na sua vida? Perfeito. Porque às vezes é disso. A culpada não é a pediatria. São as escolhas que você fez como ser humano, como médico, como pediatra. E acho que o importante é a gente saber, porque os médicos estão mesmo cansados, sobrecarregados. Sim. O mercado tem mudado muito. Então, a ocupação tem sido difícil para muitos profissionais. A gente já está chegando nesse momento que a gente está vendo uma mudança muito grande no mercado de trabalho. E a sobrecarga profissional, ela é realidade. Muito. E aí você se esbarra com a falta do autocuidado, Sim. porque você faz essa escolha louca aí que você fez lá no passado. Eu preciso de tanto de renda, eu preciso de tantas horas de plantão, eu vou fazer minhas contas em plantão, se eu der mais tantos plantões, eu consigo comprar tal coisa. Então, a moeda de troca, o valor, começa a ser o seu tempo de vida, a sua qualidade de vida, porque o tempo que você está no plantão, você não está fazendo mais nada. Sim. Você não se cuida, não cuida da sua família. Então, acho que a frustração vem de diversas escolhas, de um padrão de vida, que às vezes estabelece ali um padrão grandioso demais, logo no começo. E de não enxergar e de não buscar conhecer. Isso que você falou do aprendizado, serve, acho, você ter método para tudo, foco, para tudo que você quer seguir, seja na pediatria, no oftalmo, na dermato, no que for. Você deve falar isso para os seus alunos. Não é a especialidade. Sim. Você vai construir a sua especialidade. Perfeito. E o autocuidado, eu acho que é uma coisa que é muito importante, que eu já vi você falar bastante sobre isso. Eu acho que a gente talvez pudesse começar a encerrar, não que a gente queira encerrar, começar a encerrar com essa questão do autocuidado, porque você viveu essa transformação modificou a sua existência, Perfeito. Toda a sua vida, e eu vejo que você leva muito isso para os seus seguidores. A pausa é importante. Sim. A atividade física é importante, que a gente veio de uma... Quando eu fiz cursinho, não tinha essa de fazer atividade física, de parar. Não, sem aquela hora luxo, de bunda né? sentada. Isso. Então, você senta ali, a sua bunda na cadeira e estuda, porque não, você não vai passar, não vai ter... Só que a gente sabe que até essa hora de bunda sentada tem que ser de qualidade. Perfeito. Essa parte que eu sempre falo assim, você quer desistir de estudar ou desistir de fazer qualquer coisa, transforme a sua vida no inferno por conta daquilo. Eu tenho um grande amigo meu que é cirurgião do trauma, que é a pessoa mais realizada que eu conheço dentro da medicina. É a pessoa mais realizada que eu conheço. Olha, cirurgião do trauma. Todo mundo que fala... Você já pensa um monte de coisa negativa. Ele não tem a possibilidade de ter consultório. A vida dele é só plantão. Uhum. Todo mundo critica. Ele só pega bucha. É de todas as pessoas que eu mais conheço. E eu fui um radiologista frustrado. Em qual sentido? Por quê? Porque vinha nessa de qualidade de vida. Eu poderia trabalhar em casa. Então eu estava lá e pensava, para que eu vou dormir hoje? Deixa eu pegar mais uma tele para laudar, vou ganhar dinheiro. Então, a vida dele é assim, ó. Segunda-feira ele dá plantão 24 horas.
24 horas de plantão. Aí terça-feira ele descansa das 7 às 19, ele entra terça-feira, aí ele faz 36 horas invertido, sai na quinta-feira de manhã. Acabou, ele não trabalha mais. Aí quinta-feira ele tem uma chácara em Pirinópolis, ele vai para a chácara em Pirinópolis, fica lá quinta um pouquinho, sexta, sábado e volta domingo, porque segunda tem que trabalhar. Vive mais feliz que a gente todo, porque ele entendeu que é aquele, ele não quer mais, ele não quer. Então cada um tem o seu buraco e ele fala: Pedro, eu chego lá, faço meu plantão, trabalho bem, gosto. Quando eu chego em casa, ninguém me liga, ninguém enche meu saco. E ele entendeu o caminho dele. Do mesmo jeito que eu tenho vários outros que eu conheço, que são cirurgiões do trauma, por exemplo, e que são... Enfim, cada um tem uma linha de raciocínio. Agora, o que a gente precisa entender é que a mudança, existe um recomeço te esperando sempre que necessário. Não é porque você seguiu aquele caminho que você precisa... Nossa, a mudança... Não. Existe um recomeço, existem novas oportunidades. Esteja aberto para o novo. Não achar que é o fim, né? Às vezes a gente coloca a vida como um ponto final. Não. É o Pedro que é médico, vírgula. É pai da Antonella, vírgula. É não sei o quê, vírgula. É professor, vírgula. E qual que vai ser a próxima frase que eu vou escrever no capítulo da minha vida? Não sei. Mas nunca pode ser um ponto final. Nunca. Porque senão para de fazer sentido. Aí você vive. Entendeu? Eu penso assim. E se tá ruim, fazer diferente. Tá tudo certo. Muda. E nunca vai estar bom o tempo inteiro, porque esse conceito, a vida é feliz. Não existe esse conceito de felicidade. A felicidade é assim, tentar equilibrar um pouco mais de momentos felizes do que momentos tristes. Mas às vezes vai ficar 50-50 ali. O cara que é feliz, ele tem 51-49. Mas não vai ter essa Disneylândia que a gente é criado de Mickey Mouse, de vida feliz. Não. A vida é resolvendo pepino o dia inteiro, lutando, batalhando. É isso. E vambora. E que gostoso esse podcast, hein? A gente programou aqui, foi totalmente diferente do que a gente programou, hein, Aline? Eu falei pra você, tava tão nervosa e... Foi tudo diferente, foi lindo. E eu queria muito que as pessoas que estão nos ouvindo assim, sintam essa energia, reflitam sobre tudo que a gente falou aqui, né, Aline, né, Pedro? Que isso. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todos. Para mim, sempre é, Pedro. Mim também. Que isso. Você é um ser humano, assim, sem igual. Que isso, na minha vida, viu? Tô sempre aqui. Você sabe que você pode contar comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele vai responder assim, seu WhatsApp na hora. Se você falar assim, Pedro, vai não sei o que e dá um... Vamos lá, vamos ali no inferno dar um nó no rabo do capeta. Eu vou. Entendeu? Com você eu vou na hora. Entendeu? Porque você tem um amigo aqui. Sempre, eu sei sempre. disso. E eu também, viu? E tem uma coisa do WhatsApp que eu sempre falo. Quando eu não tenho a resposta ainda, eu não respondo. Então, por exemplo, para evitar o não. O não. Então, por exemplo, eu só respondo 100% quando tenho certeza absoluta. Igual, por exemplo, você me mandou lá, tal dia. Cara, eu fui encerrar todas as possibilidades. Tal dia eu posso. Não foi assim? Foi. Cara, eu posso. Tal. Porque senão, você fica assim, vou ver. O negócio do vou ver é uma coisa que eu não gosto muito. E deixa eu te falar uma coisa, meu filho de 7 anos odeia isso. Né? É melhor falar sim ou não do que falar vou pensar. E é isso. Vou pensar, e o sim ou não, o vou pensar é o não. O vou pensar é o não. O não. Vou pensar não sei o quê. Não. Aí o sim, quando um não torna sim, é lindo. Porque o vou pensar é quase um sim. É a mesma coisa que a Carol. Se eu viro pra Carol, minha esposa, e falo assim, Pedro, hoje aconteceu isso, vamos sair? Se eu falo assim, vou ver se dá. Na cabeça dela é o quê? É sim. É sim. Claro. Então putz, Carol, hoje não posso por conta disso. Já tá ou não? Aí a hora que eu ligo pra ela, falo, vamos sair hoje? Consegui organizar. Putz, a percepção é completamente diferente. É outra. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão acompanhando o Pod Pediatras. Esse conteúdo foi sensacional, de muita grandeza. Por isso, Pedro, eu te peço para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e te agradeço muito por ter participado com a gente hoje. Que isso, eu agradeço vocês pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra enorme estar aqui acompanhando esse projeto que eu vi nascer, que eu incentivei desde o início e que eu estou querendo vir aqui tem muito tempo, tá? E para você que assiste a gente, eu queria... Uma frase que eu já falei aqui.
existe um recomeço te esperando sempre que necessário. A gente acha que o recomeço vou fazer tudo diferente. Não, mas vou largar a pediatria, vou fazer isso. Não, o recomeço é fazer diferente. O que você pode, às vezes, mudar um pouquinho no seu atendimento, na sua vida, na sua rotina, que vai fazer 99% dos seus resultados. Então é isso, é sair um pouquinho do comodismo, que eu acho que é muito importante a gente se reinventar ao longo da vida, porque essa reinvenção é o que dá gás, é o que dá estímulo, é o que dá energia para a gente conseguir viver cada dia melhor, porque ninguém quer viver o ciclo infinito dos ratos, não é isso? Isso mesmo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até.